Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês a palavra de Deus correspondente ao nosso tempo. E ver o tempo que nos correspondeu viver e as bênçãos que Deus tem para este tempo final, para todos nós. Para esta ocasião, teremos o tema Os frutos do novo nascimento, à luz do sétimo selo. Para o qual quero ler em São João, capítulo 15, versículo 1 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu o farei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Temos tido a leitura destas formosas palavras de Cristo, falando sobre a videira verdadeira e dos galhos, ou seja, dos ramos, porque esta videira verdadeira está representada na videira de uvas, que produz uvas. Mas onde produz as uvas? Nos ramos. Os ramos são os galhos. E agora, nesta parábola, Cristo se representa e representa a sua igreja, Cristo representado na videira verdadeira, e sua igreja representada nos ramos desta videira. E assim se tornam uma só coisa, a videira verdadeira com seus ramos, produzindo o fruto para cada etapa, para cada era. Agora, temos que compreender que a igreja do Senhor Jesus Cristo contém em seu seio os filhos e filhas de Deus, os quais, como indivíduos, são os ramos e também são o fruto produzido pela igreja, como os ramos da videira verdadeira. Agora vejam como para a videira verdadeira, que é Cristo, com seus ramos, que é sua igreja. Durante as diferentes etapas ou eras, estaria produzindo o fruto de filhos e filhas de Deus de era em era. E estaria produzindo a igreja como corpo místico de crentes, o fruto do Espírito de Deus, que é a criação de uma nova raça, a qual começa com Cristo, o primeiro desta nova criação, e em seguida, por meio de Cristo, o primeiro dessa nova criação. Agora surgem os demais filhos e filhas de Deus, nascendo primeiramente no reino de Deus, nascendo da água e do Espírito, ou seja, nascendo seus corpos teofânicos, sendo criados seus corpos teofânicos por Cristo. E em seguida, para o último dia, será criado o corpo eterno para todos os filhos e filhas de Deus, para todos os membros desta videira verdadeira com seus ramos, para assim todos estarem à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, a videira verdadeira, vejam vocês, teve, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, 7 ramos que produziram filhos e filhas de Deus. E para esse tempo final, surge do tronco da videira verdadeira, da raiz e linhagem de Davi, um ramo, um broto, que produzirá os filhos e filhas de Deus do último dia, da era da pedra angular, por meio do Espírito de Cristo, em sua igreja, produzindo assim os filhos e filhas de Deus da era da pedra angular. Agora vejam como deste ramo
directamente de las raíces, que vem diretamente das viene raízes, directamente del tronco, vem diretamente do tronco, de la raíz, da y el raiz linaje de David. e a linhagem de Davi. De ahí vienen los hijos, Daí vêm os filhos e filhas de Deus do último dia, obteniendo la obtendo bendición de a Dios. bênção de Deus. Ese será el fruto que estará Esse mostrando será o fruto que estará mostrando a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular. Filhos e filhas de Deus, em que ramo? en la rama No de la ramo edad de la da piedra. era da pedra angular. Así como cada edad Assim mostró como cada era mostrou o seu fruto, los hijos os filhos e filhas de Deus que teve cada ramo em cada era. a cada rama A cada ramo se le puede poner un nombre, você pode pôr um nome, hombre como um homem que tiver en su hogar, en su casa, em su seu finca, lar, em sua una casa, em sua chácara, uma una videira, planta de uvas, uma planta de uvas, y diga, e disser, bueno, bom, aquí está planta, aqui este está a tronco que planta, naciendo, esse tronco que está nascendo vai ter meu nome. y luego E em seguida echa la primera rama, lança y o dice, primeiro esta ramo e tendrá el diz, nombre. este terá o nome do meu filho mais velho. Luego echa la segunda rama, Em dice, seguida, esta lança o rama segundo tendrá el ramo e nombre de mi diz, segundo hijo. este ramo terá o nome do meu Luego segundo echa la filho. tercera rama Em e seguida, diz, lança o esta terceiro rama ramo e tendrá diz, el nombre este de mi ramo tercer terá o hijo. nome do meu terceiro Luego echa la filho. cuarta rama, Em seguida, lança o quarto ese ramo, tronco, esse tronco, y dice, e diz, esta rama este ramo tendrá el nombre terá o nome de mi cuarto hijo. do meu quarto Y luego, filho. E la logo, quinta rama, o quinto esta ramo, tendrá el nombre este terá o de nome mi quinto hijo. do meu quinto La filho. sexta rama O sexto ramo nasce, diz, este terá o nome do meu sexto filho. Nasce o sétimo ramo e diz, este terá o nome do meu sétimo filho. Y cuando E quando todas esas ramas todos os ramos, todos esses ramos, gradualmente dan su fruto, gradualmente dão seu fruto, e surge um novo ramo que não estava esperando pelas pessoas. Mas o que semeou a videira disse, e o último ramo que tiver, o oitavo ramo, vou colocar o nome do meu oitavo filho. E quando sai o oitavo ramo, põe o nome do seu oitavo filho. E quando vê essa videira e vê em seus ramos o fruto, o que estará vendo nesta videira com seus frutos nos ramos? Estará vendo aí seus netos, seus filhos, ou seja, os filhos que vieram por meio desses 8 filhos que ele teve. E isso é o que Cristo estará vendo, porque Cristo é a videira verdadeira. E seus filhos, sua igreja, são os ramos. O primeiro ramo, a primeira era, a segunda ramo, a segunda era, e assim por diante, até chegar à era da pedra angular. Estes ramos gentios, mas vejam vocês, no tempo final, surge um do mesmo tronco. E agora, esse ramo, esse que produzirá o fruto do último dia. E agora, esses ramos que representam os filhos do dono desta videira, encontramos que representam o fruto. Esse fruto que produz esta videira representa os filhos que teriam esses filhos do dono da videira. E agora vejam vocês como os filhos e filhas de Deus, os filhos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, por meio da manifestação dele através desses ramos, estaria produzindo o fruto
os filhos e filhas de Deus, onde estaria a vida da videira verdadeira, o Espírito Santo, que é o Espírito que estava em Jesus Cristo, passaria a esses ramos, e desses ramos passaria ao fruto, que são os filhos e filhas de Deus, e produziria assim filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, nascidos no reino de Deus. Por meio do nascimento natural, através de papai e mamãe, obtivemos o nascimento que nos permite viver nesta terra uma temporada, nestes corpos mortais, para ter tempo necessário para fazer contato com a vida eterna, com a videira verdadeira, e vir a ser como indivíduos um fruto desta videira verdadeira, e também nós virmos a ser pessoas representadas em ramos desta videira verdadeira, para produzir como indivíduos o fruto de Cristo, o fruto da videira verdadeira, passando através de nós como indivíduos e produzindo esse bom fruto de Cristo, por meio da vida de Cristo, do Espírito de Cristo manifestado em nós como indivíduos. Agora vejam vocês o fruto de uma videira, onde se vê? Nos ramos. Os ramos são os galhos. Chamam-lhes os galhos, mas nós entendemos também em forma mais simples os ramos. No Brasil dizem os galhos. Para nós é difícil entender isto, porque como lhes disse em outras ocasiões, galhos para nós são galos de carne, com penas. Os galos são os esposos das galinhas. Mas para os brasileiros, os galhos ou ramos da videira chamam galhos também. É assim que eles entendem, porque é a forma deles falarem. Mas para os de língua espanhola, vejam vocês, os ramos são os galhos desta parábola. E é nos ramos onde o fruto é visto. É na igreja do Senhor Jesus Cristo, como os ramos da videira verdadeira, que o fruto dos filhos e filhas de Deus seria visto, manifestado. Seriam vistos manifestados os filhos e filhas de Deus nos ramos da videira verdadeira, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que teria o fruto dos filhos e filhas de Deus, e estariam realizando o trabalho correspondente a cada era por meio da vida da videira verdadeira, que é o Espírito Santo manifestado em sua igreja, de era em era, manifestado no anjo mensageiro, e daí se estende e se manifesta a todo o corpo místico de crentes. E produz a vida da videira verdadeira. Vejam, não vai produzir laranjas, a videira verdadeira, mas que produz uvas, porque é uma planta de uvas. Portanto, estará produzindo uvas para Deus. Também foi representada a igreja de Jesus Cristo na planta de trigo. A igreja de Jesus Cristo representa a planta de trigo, ou está representada na planta de trigo. E vejam vocês, o fruto da planta de trigo são os filhos e filhas de Deus. Os grãos de trigo, dos quais Cristo, falando em uma parábola, disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, esse grão de trigo é Jesus Cristo, o Filho do Homem. Se não cair em terra e morrer, ele só fica. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. Ou seja, muitas pessoas, muitos filhos e filhas de Deus, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, os quais no último dia
receberão la labor de la o cosecha trabalho da colheita y serán e serão a imagem e semejança semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico e glorificado e eterno, para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, como indivíduos, nós também ramas somos ramos o pámpanos ou galhos de la vid da verdadera videira para verdadeira, llevar el fruto para produzir correspondiente o fruto correspondente de Cristo de Cristo a través de através de nós. y ahí E aí, miren ustedes, vejam vocês, porquanto toda persona toda pessoa nasceu nesta terra por meio da união de um homem e de uma mulher depois da queda do ser humano no Horto do Éden, executando a nosso amado Senhor Jesus Cristo, encontramos que por esta causa obtivemos um corpo mortal, corruptível e temporário, porque foi contaminada a raça humana lá no tempo de Adão e Eva, foi contaminada com o pecado, e porquanto foi contaminada assim, a recompensa do pecado é morte, portanto, toda pessoa que nasce na terra já vem sentenciada à morte. Vive um tempo aqui na terra, mas depois a pessoa morre. Olhem, o que mais que viveu foi Matusalém. Viveu 969 anos, mas depois morreu. Ou seja, que não importa quanto tempo a pessoa possa viver aqui, ainda está sentenciado à morte. Agora temos muito poucos casos de pessoas que não viram morte porque Deus os levou desta dimensão a uma dimensão onde não há morte. Enoque é um. E o outro foi o profeta Elias, que são tipo e figura dos escolhidos de Deus do último dia, os quais não verão morte, mas que serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, a dimensão onde não há morte, a não ser vida eterna. Agora, podemos ver que os seres humanos, ao vir a esta terra, vêm sentenciados à morte por causa do pecado lá no jardim do Éden, porque o pagamento do pecado é a morte. Agora, o ser humano também recebe um espírito do mundo, da quinta dimensão, e, consequentemente, o ser humano é inclinado por esse espírito ao mal, para o mal. Mas Cristo disse que era necessário nascer de novo. Disse assim a Nicodemos, e Nicodemos se surpreendeu e pergunta a Cristo: como se pode fazer isto? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não compreendia este mistério do novo nascimento. E pensou que era nascendo de novo por meio de uma mulher. Mas Cristo lhe ensinou que era o nascimento da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Quando a pessoa crê em Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, a pessoa nasceu de novo. Nasceu de novo. E a promessa de Deus no Antigo Testamento, por meio do profeta Ezequiel e por meio do profeta Jeremias, de que Deus nos daria um novo espírito e um novo coração, se cumpre. E Deus nos dá um espírito da sexta dimensão, um espírito teofânico, que é um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual
é parecido ao corpo físico, mas de outra dimensão. Este é o corpo onde os que partem, tendo crido em Cristo e tendo lavado seus pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o seu Espírito Santo, as pessoas que partem vão viver deste corpo teofânico na sexta dimensão, um corpo parecido a este, mas de outra dimensão. Essa é a classe de corpo onde estava Melquisedeque. Quando apareceu a Abraão e deu pão e vinho, e Abraão pagou a ele seus dízimos e, consequentemente, Levi pagou os dízimos a Melquisedeque, estando nos lombos de Abraão, e sendo o bisneto de Abraão, que ainda não tivesse nascido. Nesta mesma forma é que nós fomos crucificados com Cristo, ainda sem ter vindo à existência nesse planeta Terra. Isto é porque estávamos onde? Estávamos em Cristo. E de Cristo nós viemos. Dele veio nossa alma e nosso espírito. E dele também virá nosso corpo eterno que ele prometeu para todos nós. Ou seja, que nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Assim como o nosso corpo físico estava em nosso pai terreno, e antes de estar em nosso pai terreno, na forma de um gene ou de um espermatozoide, onde estava? Pois nos lombos do nosso avô, e antes, pois nos lombos do nosso bisavô, e assim por diante, até que você chega a Adão. Mas em Cristo, nós estávamos desde antes da fundação do mundo. Diz a Escritura que Cristo foi crucificado desde antes da fundação do mundo. E como pode ser isto? Vamos ver aqui o que nos diz São Pedro em sua primeira carta, versos vamos ver, versículos 18 ao 22 diz. Nos diz a forma em que fomos resgatados. Algo que é resgatado é algo que está perdido e é resgatado para ser colocado nas mãos de seu dono original. Isto é ser redimido. Diz, sabendo que não foram coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, senão com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem contaminação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Desde quando estava destinado Cristo para ser crucificado? Desde antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vejam, por amor a nós, Cristo foi manifestado nos últimos tempos, ou seja, nos dias finais diante de Deus, que são os milênios últimos, lá no quinto milênio, que foi o primeiro dos últimos dias diante de Deus, foi manifestado Cristo, o Cordeiro de Deus, e morreu na cruz do Calvário. Morreu por amor a todos nós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que vossa fé e esperança sejam em Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor mediante o Espírito, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, sendo renascidos
por medio de la unión não de un por hombre meio y de da una mujer, união no de um por homem e de medio uma mulher, não por meio de simiente de semente corruptible, corruptível, no por medio de não por meio genes humanos, de genes humanos, sino mas de incorruptible, da por la incorruptível palabra pela de palavra Dios, de Deus, que vive viva e que permanece para sempre. Porque toda carne Porque es como toda hierba, carne y é toda como la a gloria erva e del toda a hombre glória como do flor homem como a de flor da de la erva. hierba. La hierba se seca, Secou-se y a la erva e flor caiu se cae, sua flor. mas la palabra del Señor Mas a palavra do permanece Senhor permanece para sempre. Y esta es la palabra E esta que é a palavra por el que evangelio entre vós foi os ha sido evangelizada. anunciada. Ahora podemos ver Agora podemos ver el porqué o porquê Cristo murió en la cruz del Cristo Calvario. morreu na cruz do Porque desde Calvário. antes de la Porque fundación desde del antes mundo, da fundação do ya mundo, Dios já assim lo o destinou, lo o predestinou. y ya Dios desde E antes Deus de já la desde fundación antes del da mundo fundação do mundo nos nos conocía conhecia y nos predestinó, e nos predestinou porque en Dios estávamos em Deus eternamente. Y de eternamente. Dios E de Deus hemos venido viemos para estar manifestados para aquí en estar la tierra, manifestado nuestra alma venido de Dios, aqui na terra, nossa alma aunque que haya veio tomado un mesmo, espíritu del mundo y un cuerpo veio de del Deus, mundo, un cuerpo mortal mesmo que corruptible tenha y tomado um temporal. espírito do mundo e um corpo do Tenemos venido mundo, así para um corpo hacer mortal, contacto con la vida corruptível e eterna, temporário, con mas Cristo, viemos y así obtener para fazer el contato nuevo com a vida nacimiento, eterna com y así Cristo e essas entrar en el obter o novo programa nascimento divino e assim entrar de no programa divino la nueva raza da nova raça que Cristo está criando. una nueva raza Uma nova raça con vida eterna. Uma nova Uma raça nova raça que reinará com por Cristo toda a por toda a eternidade, eternidade, da qual Cristo é a cabeça, el primero. o primeiro. E agora podemos ver o porquê hemos chegado porquê temos chegado nós neste tempo final e fomos chamados e juntados e colocados no corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo, na videira verdadeira, como fruto desta videira verdadeira que é o corpo místico de Cristo. E nós, como indivíduos, somos o fruto desta videira verdadeira. Como parte desse corpo místico de crentes, e também nós, como indivíduos, somos ramos da videira verdadeira para produzir os frutos que correspondem aos filhos e filhas de Deus, ou seja, as pessoas que nasceram de novo, que nasceram no reino de Deus. Por isso é que a Escritura nos diz que nos despojemos do velho homem e nos vistamos do novo homem com seus atos, e nos despojemos do velho homem com seus atos. E para que tenhamos um quadro claro do que é o novo homem e seus atos, e do que é o velho homem e seus atos, temos que ler o que nos diz o apóstolo São Paulo em sua carta aos Gálatas. Vejamos. E em sua carta aos Efésios, vejamos Efésios capítulo 4, versículo 22 e capítulo 5. Vamos ver essa passagem primeiro. Capítulo 4. Dice, capítulo 4, verso 12 em adelante, versículo 12 em diante, para não ler muito, diz:
a fin de querendo o perfeccionar aperfeiçoamento a los dos santos para la obra santos del ministerio, para a obra do para ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, para que todos cheguemos a ser a imagem e semelhança de Cristo, para que todos cheguemos a ser pessoas com um corpo teofânico eterno e um corpo físico glorificado e eterno, como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para que todos sejamos filhos e filhas de Deus manifestados com um corpo novo e com o Espírito Santo, o Espírito teofânico da sexta dimensão, do corpo novo que havemos de ter. E assim estaremos manifestados como filhos e filhas de Deus, estaremos adotados. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente, que para enganar com astúcias, artimanhas, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, que se ayudan mutuamente, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e os renoveis do espírito da vossa mente, e nos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ireis, mas não pequeis. Não coloque o sol sobre a sua cabeça. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia nenhuma pessoa, uma palavra negativa da vossa boca, só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda armadura, toda amargura, e ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora vamos ao capítulo 5, diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício a Deus. Nem torpezas, mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra,
ter herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não seáis, pues, participantes com eles, porque em outro tempo erais tinieblas, não sejais participantes com eles, pois em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito é toda bondade, justiça e verdade, comprovando o que é agradável ao Senhor. E não participeis das obras infrutuosas das trevas, senão, melhor, repreendei-as. Porque vergonzoso é falar até o que eles fazem em segredo. Mas quando as coisas são postas em evidências pela luz, são manifestas. Porque a luz, na luz tudo se manifesta. Pelo qual diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olhai, pois, com diligência, como andeis, não como necios, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, senão entendidos de qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Melhor, mas bem, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo ao Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos ver o que disse São Paulo para os membros do corpo místico de Cristo, para cada um como indivíduo, e podemos ver que somos, porque somos membros de seu corpo e de sua carne e de seus ossos. Assim, Cristo diz que nós somos o que nós somos para Ele. Agora vamos ao livro ou carta de São Paulo aos Gálatas e vejamos o que ele nos diz ali. Nessa carta no capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 5. Nos diz o apóstolo São Paulo, versículo 16 em diante diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis, para que não façais o que quiseres, o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora, diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansedumbre, mansidão, templanza. temperança. Contra tales cosas Contra estas no hay coisas ley. não há Pero lei. los que son de Cristo, E os que são de han Cristo crucificado la carne crucificaram con a sus carne pasiones com as suas y paixões e deseos. Si vivimos por concupiscências. el Espíritu, Se vivemos em andemos espírito, también por andemos el também Espíritu. em espírito. No nos hagamos vanagloriosos, Não sejamos cobiçosos de irritándonos vanglórias, unos a otros, irritando-nos uns aos outros, unos invejando-nos uns a aos otros. outros. Ahora, Agora, vean cómo nos dice vejam como nos diz aqui el apóstol San Pablo, o apóstolo São Paulo. y vean también en E vejam Romanos também em Romanos, capítulos capítulo 8 del 8. 1 al 13, de 1 ao 13. y luego también encontramos en E el em capítulo seguida 6, também verso 6, encontramos capítulo 6, Vamos, versículo 6. capítulo 1, digo capítulo 8 del 1 al 13 Digo, dice, capítulo 8, de 1 ao 13 diz: ahora pues ninguna Portanto, condenación hay para los agora que están en nenhuma Cristo condenação Jesús, há para os los que estão no em andan Cristo conforme a la Jesus, carne, os que sino não andam conforme segundo a al carne, Espíritu. mas Porque segundo la o ley del Espírito. Espíritu de vida en Cristo Porque a lei me ha do librado de la ley Espírito del pecado y de la de vida em muerte, Cristo me livrou porque do lo pecado que e da era morte. imposible para la ley, Porquanto que era era débil impossível a por lei, la carne, visto como Dios estava enferma pela enviando carne, su Hijo Deus en enviando o seu semejanza de Filho carne em de semelhança pecado, da a carne causa del do pecado, pecado, condenó pelo al pecado pecado en la condenou carne, o para pecado que la na carne, justicia de la ley para que a se justiça da cumpliese lei en se nosotros, cumprisse em que no nós, andamos que conforme não a la carne, andamos segundo sino a carne, conforme mas al segundo Espíritu. o Espírito. Porque los que son, Porque os que são de la carne, Os que são da piensan en las carne cosas pensam de la carne, nas pero coisas los que da son carne, del Espíritu, mas os que en las são do cosas Espírito del nas Espíritu. coisas do Porque el Espírito. ocuparse de la Porque carne a es inclinação muerte, da carne pero é el morte, ocuparse del mas a Espíritu inclinação es do vida Espírito y é paz. vida e paz. Porquanto la mente Porquanto a carnal inclinação da carne es enemistad contra é Dios, inimizade contra porque Deus, no se sujeta a la ley pois de não Dios, é sujeita à ni lei de tampoco Deus, puede. nem em Y los que verdade viven pode según ser. la carne, Portanto, no os que estão pueden agradar na carne a não Dios. podem agradar a Deus. Mas vosotros Vós, no porém, vivís conforme não estáis na carne, a la carne, sino según mas el Espíritu, no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Y si alguno no tiene el Espíritu Mas de se alguém Cristo, não tem o Espírito no de Cristo, es de él. esse tal Pero não é Cristo dele. está en vosotros, Esse Cristo está em vós. pero si Cristo está en vosotros, Porém, se Cristo el estiver em cuerpo vós, en verdad está o muerto corpo, na a causa verdade, del está pecado, morto por causa mas do el pecado, Espíritu vive mas o a Espírito causa vive de por la causa justicia. da justiça. E se o Espírito daquele que levantou Esse dos é o muertos a Espírito Jesús daquele que dentre os mora en mortos vosotros, ressuscitou a Jesus, el habita em cual, vós. el que levantou de los Aquele muertos a que Jesús, dentre os a mortos Cristo ressuscitou Jesús, a Cristo, vivificará também também vuestros cuerpos vivificará os mortales vossos por corpos su mortais Espíritu pelo que seu mora Espírito en vosotros. que em vós Así habita. que, hermanos, De maneira que, deudores irmãos, somos, no a la carne, somos devedores para que não à vivamos carne, conforme a la carne, para que vivamos porque conforme si a vivís carne. conforme a la Porque se carne, vivêssemos conforme a moriréis. carne, Mas morrereis. si por el Espíritu hacéis Mas morir se las pelo obras de la carne, Espírito viviréis. vivereis. Deixar as obras da carne, Porque todos los que vivereis. son guiados, Porque porque todos los todos, que son guiados por el todos os Espíritu que de são Dios, guiados pelo estos Espírito son de Deus, hijos estes são de filhos Dios. de Deus. Pues no habéis recibido el espíritu Porque de não esclavitud recebeste o para estar otra espírito vez de en escravidão, temor, sino para que outra habéis vez recibido el estar de espíritu de temor, adopción, mas recebeste o por espírito el de cual adoção clamamos, de filhos, Abba, pelo Padre. qual clamamos, El Abba, mismo Pai. Espíritu da O testimonio mesmo a nuestro Espírito de que testifica somos com o nosso hijos de espírito Dios. Y que si somos hijos, filhos de Deus. también E herederos, se nós somos herederos filhos, de Dios, somos y logo coherederos con herdeiros, Cristo, si também es que herdeiros de padecemos Deus e juntamente co-herdeiros con de él, para que Cristo, juntamente se é con que él certo que com seamos Ele padecemos, glorificados. para que também com Ele sejamos Aquí glorificados. podemos ver Aqui podemos ver la diferencia que hay a diferença que entre há los que entre viven conforme a la carne y os los que viven vivem conforme, conforme al a carne e os que Podemos vivem ver conforme o la Espírito. diferencia que hay Podemos ver a entre diferença que há los que han nacido entre su nacimiento os que normal o natural, os que por nasceram medio de papá y mamá, seu nascimento que normal ou natural han por meio de recebido papai e mamãe, el mas nuevo que nacimiento. não receberam o novo porque el nuevo nascimento. nacimiento se recibe Porque por o medio de novo creer en nascimento Cristo só como se nuestro recebe Salvador, por meio de y Cristo lavar nuestros pecados en la sangre de como Cristo, Salvador e y lavar nossos recibir pecados no sangue de Espírito Cristo Santo. e receber seu E assim, Espírito Santo. E La assim, persona a queda pessoa justificado delante de Dios como si fica nunca antes justificado diante de hubiera Deus pecado. como se nunca Y antes si tivesse alguno ha pecado. pecado,
E se alguém confiesa pecou, sus pecados a confessa Cristo seus pecados y a Cristo echa sus pecados en la sangre de Cristo y desaparece. e lança os seus pecados no sangue de Cristo e desaparece. En la trayectoria de nuestra vida terrenal, Porque na algunas trajetória veces de nossa cometemos vida errores, terrena, algunas veces pecamos algumas delante vezes de cometemos Dios, erros, pero está la algumas sangre vezes de Cristo pecamos diante de para Deus, confesar mas está o nuestros sangue pecados de a Cristo para confessar nossos pecados a Cristo e nossos pecados serem lançados no sangue de Cristo e nossos pecados serem tirados de nós. seguir hacia adelante E en la vida seguir cristiana, em frente siendo na vida justificados cristã, sendo delante de justificados Dios como si nunca diante antes de Deus como se tuviéramos nunca antes pecado. tivéssemos Por lo pecados. tanto, toda Portanto, persona toda que vive en este pessoa planeta Tierra que vive nesse y ha planeta creído en Terra Cristo como su Salvador y e ha lavado sus creu em pecados en Cristo la como sangre seu de Cristo, Salvador e lavou seus pecados no sangue no de tiene el Cristo, deseo de pecar delante não de tem o Dios, desejo de aunque pecar algunas diante veces de puede Deus, cometer algunos ainda errores que algumas y vezes puede possa cometer hasta alguns erros cometer algún e pecado pode até delante cometer de Dios, algum pecado diante de pero Deus, lo confiesa mas a o Cristo, confessa a y su Cristo pecado e seu es pecado quitado de él, é tirado son dele. lavados sus pecados en São la sangre de lavados Cristo, seus pecados no y sangue sigue de Cristo adelante e segue em en la vida frente cristiana, na vida cristã, sirviendo a nuestro servindo amado ao nosso Señor amado Jesucristo. Senhor Jesus No Cristo. es la intención de los Não é hijos e hijas de Dios, a intenção dos filhos e filhas de Deus pecar, aunque algunas veces mesmo que algumas cometemos vezes errores cometamos erros ou pecados. nuestro deseo es Nosso vivir desejo é viver uma vida agradável ao nosso Senhor amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por eso es que E por isso é todo hijo e hija de Dios, que toda filha e teniendo a todo filho e Jesucristo filha de nuestro Deus Salvador, en el lugar de intercesión en el cielo, tem o Jesus Cristo como nosso Salvador está llamado e a tener e su vida está arreglada todos los días, está chamado a ter sua vida arrumada todos os siempre dias revisar su vida e sempre revisar para pedirle perdón a sua Cristo vida, por todo para error, pedir perdão a falta o Cristo pecado, por todo cometa erro, em sua vida falta ou diária, pecado para que assim que comete sea na sua vida limpiada su falta diária, ao para pecado que assim por seja la limpo sangre de Cristo, a e sua pueda falta seguir ao hacia pecado adelante, com o sangue de recibiendo Cristo e possa las seguir em bendiciones frente, de recebendo as bênçãos de Cristo. Cuando Cristo salga Quando Cristo del sair trono que está en el cielo, del trono do de trono que está intercesión no en el céu, cielo, do trono da intercessão que está no céu, já daí em no diante habrá oportunidade não haverá oportunidade para nenhuma pessoa limpiar sus pecados con la limpar sangre seus de pecados Cristo, no sangue de Cristo, porque porque no habrá já sangre não haverá en el sangue lugar de intercesión, no lugar y de tampoco intercessão. Cristo estará en el lugar de intercesión, Tampouco haciendo Cristo estará no lugar de intercessão, fazendo intercessão pelos pecados las personas, das pessoas, por los pecados de los hijos e hijas de pelos hijas de Dios, pecados porque dos ya habrá filhos e hecho filhas de Deus, intercesión hasta porque por já el terá último feito de los intercessão hijos de até o Dios, último dos filhos de Deus, llegaría que al chegaria cuerpo místico ao de corpo Jesucristo. místico de Jesus Cristo. Por eso, Por isso, en el capítulo 22, verso no 11 capítulo dice, 22, versículo 11 de Apocalipse diz: el que es injusto, quem é injusto, sea todavía, seja injusto y el ainda. que es inmundo, sea inmundo E todavía. quem é imundo, Y el seja que es imundo justo, ainda. E o que é justo, pratique a justiça ainda. E o que é santo, santifique-se ainda. Quando Cristo salga del trono de intercesión en el Quando cielo, Cristo saia do trono de intercessão no céu, el que es injusto, o que é no tendrá injusto oportunidad já não terá oportunidade de ser justificado e serem tirados seus pecados com o sangue de Cristo, porque já não haverá sangue no assento de misericórdia no céu. por eso es que Por isso é que temos que aproveitar nossos dias aqui na terra e ter nossas vidas arrumadas com Cristo, para que assim, quando Cristo saia do trono da intercessão, não tenhamos necessidade de ir a Cristo de novo para lavar nossos pecados no sangue de Cristo, ou pecados que tivermos cometidos durante nossa trajetória, porque Ele já não estará ali para fazer intercessão por nós. Mas, quando Cristo sair do trono de intercessão, já terá feito intercessão por todos nós e tudo já estará arrumado. E já para esse tempo, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E já não haverá mais oportunidade ou espaço para falharmos diante de Cristo. Não haverá mais espaço para cometermos erros ou pequenos
ou pequemos diante do Senhor. É muito importante entender também este versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, onde diz, falando da Nova Jerusalém, e não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos, no livro da vida do Cordeiro. E porquanto estamos escritos no livro da vida do Cordeiro, Cristo veio 2000 anos atrás como Cordeiro de Deus e morreu na cruz do Calvário para regressar a cada filho e filha de Deus a Deus, ou seja, para redimir aos filhos e filhas de Deus. Redimir significa voltar ao lugar original. E os filhos de Deus onde estavam? Em Deus. Portanto, regressamos a Deus no último dia, com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico eterno também. E então veremos a Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque também nós estaremos em corpos glorificados e eternos, para reinar com Cristo por 1000 anos e em seguida por toda a eternidade. Mas antes disso, estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, vestidos desta nova vestidura, deste novo corpo eterno e glorioso. Assim que vejam vocês a bênção tão grande que Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. Por isso é tão importante estar produzindo os frutos do novo nascimento, à luz de nossa era e de nossa dispensação, à luz do 7º selo. Estamos no tempo final para todos os filhos e filhas de Deus. Agora a evidência de uma pessoa que nasceu de novo, a evidência de uma pessoa que tem o Espírito de Cristo. Vamos ver. Qual é a evidência que diz o precursor da segunda vinda de Cristo? Que esta pessoa terá. Vamos buscar no livro de citações, página 136. Nosso irmão Branham, antes de Deus lhe revelar este mistério, ele sempre dizia que a evidência do novo nascimento, a evidência de que uma pessoa havia recebido o Espírito Santo, ele dizia que era os frutos do Espírito, ou seja, estes frutos que estão mostrados aqui na Escritura, mas em seguida, quando Deus lhe falou e lhe mostrou claramente qual era a evidência de ter o Espírito Santo, ele revelou esta evidência qual é. E na página 136, no versículo 12 e 14, diz assim, está falando em perguntas e respostas do mês 8, dia 23 de 1964, em Jeffersonville, Indiana. Ele diz, agora, isto não é nenhuma evidência do Espírito Santo, ou seja, falar em línguas. Melhor é, mas bem que é um dom do Espírito Santo. Vocês não podem confiar nisso. Não pode confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é o amor.
y los de ciencia cristiana E os de ciências cristãs exercitam mais amor que qualquer pessoa que eu conheço. E ainda negam a Jesus Cristo, sendo divino. Vem? Há só uma evidência do Espírito Santo que eu conheço. E esta é uma fé genuína na palavra prometida da hora. Esta é a evidência genuína de que uma pessoa tem o Espírito Santo. É que tem uma fé genuína na palavra prometida da hora. Assim foi de era em era. E agora na página 130 do livro de Citações, versículo 1163, diz, falando na mensagem Cisternas Rompidas, página 13, pregada em 26 de julho de 1964, nesse extrato diz: um dia o Senhor em uma visão me endireitou e ele disse que a evidência do Espírito Santo era os que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falando em línguas, mas recebendo a palavra. Ou seja, recebendo a palavra de sua era, de seu tempo. E na página 131, versículo 1172, diz, nesse extrato da mensagem Futuro Lar, diz na página 30, pregado em 1964, diz, isso é o que estávamos falando há outro dia, da evidência do Espírito Santo, vem? A evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra. Não algum sistema, mas que tem um claro entendimento. Ou seja, quando você recebe a palavra de sua era e obtém assim um claro entendimento de sua era e a mensagem correspondente à sua era. Porque é aí onde Cristo chama e junta a seus escolhidos em cada era, quando por meio do mensageiro de cada era, lhe dá a mensagem a cada era e as pessoas que venham formar parte desta era. Porque o novo nascimento vem por meio de Cristo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A pessoa tem que nascer da palavra e do Espírito, crendo na palavra de sua era e recebendo o Espírito de Cristo para a sua era. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento e obtendo assim um corpo teofânico da sexta dimensão. Quando a pessoa nasceu de novo, obteve um corpo teofânico da sexta dimensão e, consequentemente, pertence ao corpo místico de Cristo. Já está manifestado como filho ou filha de Deus no corpo místico de Jesus Cristo. Esses são os que, se morrerem, serão ressuscitados em corpos eternos. E se permanecerem vivos e ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, e já entraram ao corpo místico de Cristo, serão transformados no último dia. E os mortos em Cristo não podem ressuscitar até que não entre, até o último dos escolhidos de Deus, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, os quais, no último dia, os últimos, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, no corpo místico de Cristo, entrarão ao corpo místico de Cristo, obterão aí o novo nascimento,
E assim estarão selados no corpo místico de Cristo para o último dia. O sétimo milênio, ver os mortos em Cristo ressuscitados e serem transformados, obter a mudança de corpo, ou seja, a transformação dos nossos corpos mortais e assim obter a imortalidade, obtendo um corpo eterno no qual viveremos por toda a eternidade. Por isso é tão importante estar vestidos do novo homem e despojados do velho homem, para assim, no último dia, obter nossa transformação, a transformação do corpo físico. Primeiro obtemos com o novo nascimento a transformação interior e depois obteremos a transformação exterior, a transformação do corpo exterior. Primeiro obtemos o novo corpo da sexta dimensão, esse espírito teofânico da sexta dimensão, este corpo interior. E em seguida obteremos no último dia o corpo exterior, que é o corpo eterno e glorificado que Cristo nos dará a todos nós. Por isso é que temos que pensar com a mente do novo corpo, do novo homem, do homem interior, que é criado conforme a imagem de Cristo, ou seja, conforme ao corpo teofânico de Cristo. E temos que viver a vida cristã pensando com a mente deste novo homem interior, que sempre nos levará e nos inclinará para Deus e Sua palavra. Agora podemos ver que com a mente de Cristo, que é a mente do novo homem interior, é que somos guiados no programa divino e pensamos de acordo às coisas de Deus. E somos guiados na palavra de Deus, porque para isso foi dado a cada um de nós como indivíduo o Espírito de Deus, este corpo teofânico da sexta dimensão, para guiar-nos como indivíduos a toda a justiça e a toda a verdade. Os frutos do novo nascimento à luz do sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho dos frutos do novo nascimento à luz do sétimo selo. Em outras conferências vocês encontrarão também mais informações a respeito do novo homem e também dos frutos do novo homem. Também encontrarão informações a respeito do Filho do Homem, do velho homem, os frutos do velho homem. Agora nós desejamos estar realizando os frutos do novo homem todos os dias de nossa vida, deste novo homem interior, que é o corpo teofânico, o qual tem sua mente, o qual pensa de acordo à mente de Cristo, porque a mente de Cristo está manifestada aí na mente deste novo corpo teofânico da sexta dimensão, que temos obtido por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavado nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim receber o novo nascimento. Foi para mim uma bênção grande
darles testimonio dar-lhes testemunho de estas cosas destas coisas, correspondente ao novo homem, correspondente aos frutos do novo nascimento, à luz do sétimo selo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que os frutos do novo homem seja manifestado em toda a sua plenitude em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.